Para fazer um bom site, e isso foi interessante porque assim, quando eu comecei, montei uma agência lá no passado, acho que foi em 2010, muita gente tinha os famosos sites cartão de visita, né? Que era um site só para você falar da tua empresa e ponto. Né? Ninguém estava pensando muito em como monetizar com aquilo, que aquilo poderia ser uma fonte de lead e tal, pelo menos os meus clientes, tá? Falar ninguém também é muito preciosismo da minha parte. Os meus potenciais clientes estavam querendo fazer site por fazer site. E eu sempre pensei em, pô, por que eu vou fazer um negócio só pra pessoa ter, sabe? Por que eu não faço um negócio pra pessoa ganhar alguma coisa com esse negócio? E aí eu lembro que o meu primeiro site que eu fiz foi pra um empório, um supermercado. E aí eu falei, cara, por que você não coloca o teu jornalzinho de ofertas? Você não atualiza seu jornalzinho de ofertas aqui no seu site, né? Toda semana. Então, coloca aí o seu jornalzinho de ofertas para as pessoas que é, de repente não receberam em casa, então ela consegue receber por aqui. Dispara um e-mail para essas pessoas também. E por que eu sei que geralmente no supermercado, empório, vocês têm essas verbas que os fornecedores te dão e tal, né? Verba de marketing e tal. Cara, por que você não vende uns espaços aqui dentro do site, né? Para as indústrias? Mas minha sugestão, vende para as indústrias pensando assim, é, por exemplo, a Kraft Foods, né? A Kraft não vai colocar o logo da Kraft, porque geralmente isso para o consumidor final não vai ter valor nenhum. Então, assim, coloca o produto que a Kraft quer impulsionar de repente naquele mês e tal. E foi um sucesso, assim, o site praticamente se pagava, praticamente se pagava, então ele teve muito resultado, né? Tanto dos clientes que acabavam que preferiam no digital, e aí a gente entrou com uma pegada de sustentabilidade e tal, quanto também essa questão, né, dessa verba desses fornecedores. Então, eu sempre pensei nisso. Em 2010, né, a gente já tinha WordPress, já era bacana, você tinha os templates e tal. E aí hoje, e aí eu defendo muito, né, de novo, falei bastante nesse podcast sobre a questão do profissional generalista. Então, assim, gente, muitas vezes, por exemplo, você é um profissional de tráfego pago. E aí, cara, você viu que a página de destino que você está levando não vai converter, né? O site que você está levando não vai converter. E muitas vezes o que você faz? Você vai lá e vai falar para ele, ó, você precisa contratar um site, você precisa contratar uma pessoa que faça um site. Às vezes o cliente, de repente, não está disposto a investir aquilo naquele momento, etc e tal. Então, o que eu sugiro até para esses casos? Cara, monta uma landing page para o cliente. E aí, gente, você pode montar essa landing page para o cliente. Né? E você pode cobrar por isso também. Né? Então, é mais uma fonte de renda aí, como gestor de tráfego, por exemplo. E uma landing page é uma página, você não vai montar uma estrutura de um site inteiro. Né? E hoje você tem ferramentas como no WordPress, você tem o Elementor, gente, que é uma ferramenta incrível que eu costumo dizer que assim tem a web antes do Elementor e tem fazer sites, quer dizer, tem fazer site antes do Elementor e tem depois do Elementor. Né? Então, assim, fazer uma página hoje com Elementor, gente, no WordPress é sensacional. Tem outras plataformas bem bacanas. Eu uso muito para landing page também o Unbounce, o N Bounce, né, de rejeição, unbounce.com. Fantástico também, porque tem um builder para você construir a landing page que você não precisa codificar nada também. No Elementor você ainda tem que ter algumas noções de que um site é feito em blocos, então ele é tudo mais blocadinho, etc e tal. Mas no Unbounce, gente, a liberdade é tipo drag and drop total, assim. Você tem uma liberdade enorme, parece que você tá no Photoshop, assim. É bem legal. Parece que você tá no Canva, sei lá. Então o Unbounce é bem bacana. Então monta uma landing page para ele, porque pelo menos você vai ter um resultado, né? E os sites hoje, né? Acho que assim, o que fazer para ter um bom site hoje? Primeiro, escolher uma plataforma que você possa dar manutenção depois, de uma maneira simples, que você não crie muita dependência, sabe? Então, assim, gente, para trocar um banner, você precisar mandar o banner por e-mail para um desenvolvedor, para uma agência, para trocar, não faz sentido. Para trocar uma vitrine de lugar, para trocar um texto, você tem que ter esse poder dentro de casa. O seu marketing dentro de casa tem que ter esse poder. Então, usar uma plataforma que te dê esse poder e você não fique refém de um desenvolvedor, de uma agência. Isso é muito importante, tá? Porque depois eles podem te cobrar o que eles quiserem, né, para fazer essas alterações. E antigamente, antes, né, do Elementor, né, os WordPress, etc e tal, você não conseguia mexer em muita coisa dentro do teu site, né, se o programador não tivesse feito isso de uma maneira estruturada para você poder mexer. Então, um exemplo, você tem lá uma página que tem várias imagens. Então, se ele não tivesse feito uma estrutura que você possa ali alterar essas imagens de uma maneira no seu admin ali do WordPress, você não conseguia. E no Elementor já está tudo mais fácil, né? Você consegue editar ali de modo visual. Então, sugiro bastante.
qual que é o problema ali só do WordPress, né? Muita gente me pergunta, o WordPress é ruim, tem muita falha de segurança. Também é verdade, mas também é mito, né? Porque um WordPress ele só tem problema de segurança se você não mantém ele atualizado, tá? Isso é importante, galera, manter ele atualizado. E manter o WordPress atualizado não é só clicar lá no atualizar, porque pode quebrar teu site inteiro. Então, sempre que você for atualizar o WordPress, faça isso, de repente, num horário, né, que não seja um horário de pico, que você, de repente, não está ali veiculando muito tráfego, porque você pode ter um problema. E aí, se você tiver algum problema, eu sugiro que você tenha um servidor ali com backup, que você consiga fazer um rollback ali, volte para uma versão anterior, e aí contate algum desenvolvedor, realmente, alguém para poder resolver esse erro, se não for algo simples de ser resolvido. Então, manter o WordPress atualizado e também manter os plugins atualizados, tentar usar o menor volume de plugin possível para você criar um bom site, né? Usar plugins que otimizam o site. Então, hoje você tem, por exemplo, eu gosto muito do WP Rocket, né? Que é um plugin que, gente, ele otimiza muito todo o site. Então, você pega lá uma plataforma que nem o GTmetrix, né? GTmetrix com x no final.com. Ele faz uma varredura no teu site e dá algumas notas pro teu site em termos de performance, estrutura. E depois que eu coloquei o WP Rocket nos meus sites, gente, deu uma nota muito melhor ali, pelo menos B, né? Eu tenho conseguido nesses sites. E o tempo de carregamento conta muito também pro Google, conta também pontos aí para SEO e tudo mais, né? A gente sabe que para a experiência do usuário, isso é tudo muito importante. E manter os plugins atualizados e também o servidor, gente. Então, assim, o servidor tem que ser um servidor também atualizado. Então, você tem um servidor lá em Linux, numa HostGator, pode ser que você tenha problemas, né? Se você não for um servidor gerenciado ali pela HostGator, né? Às vezes você pega um servidor, um VPS, que é até gerenciado, mas você pega um servidor que não é gerenciado, um dedicado, por exemplo, e você não tem ninguém para poder fazer a gestão desse servidor. Então, ele vai ficar desatualizado, né? Então, pegue um servidor bacana. Eu gosto muito, e aí sem fazer jabá, eu gosto muito da Fast Comet. A galera de Growth Hacking aí costuma curtir bastante também. Fast de rápido, Comet de cometa mesmo, .com. Tem lá uma hospedagem, gente, por, sei lá, $20. Vale muito a pena. E o servidor é muito rápido, essa é uma vantagem. Então, uma das coisas também que impacta muito no carregamento de uma página também não é só como ela foi feita, o plugin que você instalou, é também o servidor que está por trás, né? Então, é muito rápido, é um custo-benefício muito bacana. Tem lá uma maneira de você instalar o WordPress super simples, sem você ter muita dor de cabeça, né? E é um servidor bacana para quem vai começar. E depois, claro, você pode migrar para um VPS, depois você pode migrar para um cloud, eles têm tudo ali dentro também. Mas existem vários outros servidores super incríveis também que você pode utilizar. Então, você tem essa questão com o site, né? Para você construir um bom site, então você tem que ter uma estrutura boa ali por detrás, né? Então, o servidor, a plataforma do site começa a ser um ponto muito importante já desde o início. Até porque, putz, você fazer uma escolha errada de servidor, depois você tem dor de cabeça para migrar, etc e tal. Então, já pensa nisso. E aí, manter tudo atualizado, né? Então, manter os plugins atualizados. Tem plugins também de segurança no WordPress para fortificar a segurança do WordPress. E por que eu falo para manter o WordPress atualizado? Porque assim, sempre que o WordPress lança uma nova versão, lá no site do WordPress, ele lança um changelog lá, que ele mostra quais foram as atualizações e os bugs que eles arrumaram. Então assim, os hackers sabem que todo mundo que está na versão anterior está com todos esses problemas aqui, entendeu? Por isso que muitas vezes é falho mesmo. E às vezes não é o WordPress também que é falho, às vezes muitas vezes é o servidor que tinha alguma porta ali aberta, alguma vulnerabilidade, aí o servidor que foi impactado. Então, o WordPress ele é seguro sim, desde que feita toda a gestão, como qualquer software. Não adianta você me falar que você desenvolveu um CMS, né, um Content Management System, que é o WordPress, né, que é uma ferramenta de gestão de conteúdo. Não adianta você me falar que você desenvolveu um CMS e ele é totalmente blindado a invasões. Você também vai ter que ficar atualizando o código disso, porque você vai ver que os hackers estão achando uma brecha no framework que você usou para desenvolver, por exemplo. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Existem outras plataformas bem interessantes para você fazer site também, como por exemplo o Webflow. Eu estou começando a estudar o Webflow. É bem legal, para quem não conhece, é webflow.com. E ele é bem bacana, porque assim, eu sempre penso em otimizar as coisas, né? Tem até um tema de low code, no code, a gente pode falar um pouco mais sobre isso nesse podcast. Mas o Webflow, você consegue criar o layout, todo o modo visual ali dentro também. Tem que ter algumas noções, não adianta, algumas noções também que um site é feito em blocos, que nem no Elementor e tudo mais.
Ele tem um CMS lá dentro também, ele é muito poderoso, né? E você consegue criar um site incrível também usando o Webflow. A vantagem é que ele já hospeda, ele já cuida de tudo, né? Você não tem preocupações com hospedagem, então fica tudo mais blindado nesse caso, né? Como se fosse um SaaS mesmo. Vale a pena vocês estudarem o Webflow. Aqui no Brasil não está tão difundido quanto o WordPress foi difundido, obviamente, mas eu acredito que nos próximos anos aí ele vai ser difundido. Muita gente me fala do Wix também, e eu acho que assim, gente, já foi o tempo da gente criticar o Wix, né? Acho que a gente já superou e eles também superaram. Então, assim, para um perfil de cliente ou para você que tem uma pequena empresa que, cara, você não quer se preocupar com o servidor, você não quer se preocupar, você não quer ficar pagando alguém para cuidar do servidor, você não quer ficar pagando alguém para atualizar seu WordPress, de repente você não tem isso dentro de casa e você tem um designer bom que de repente ele vai lá no Wix, vai criar um site para você, gente, tá tudo bem, sabe? Isso talvez são fases também. Eu não sou contra o Wix melhorou muito, né, na questão de SEO, na questão, lógico, não dá para comparar, né, com o WordPress, né, com os plugins que até o WordPress tem para SEO e tudo mais. Não dá para comparar em termos de tempo de carregamento e até mesmo na questão de interface ali do layout, né? Dá para perceber muitas vezes que o site foi feito no Wix, né? Acho que a galera usa também muito recurso que é default ali do Wix, aí fica tudo meio parecido. Mas já foi a época que a gente. Então, assim, dependendo para um projeto pequeno, que você. Cara, tem uma história que, assim, feito, né? É melhor que não feito, na minha opinião, né? Então, assim, se você vai deixar de ter um site, porque você vai esperar você ter grana para contratar um WordPress, cara, começa com o Wix mesmo. Vai lá, vai na fé. Por quê? Porque aí tem o segundo passo. Que depois que você escolheu, definiu a plataforma e você entendeu as limitações dela e o que você precisa para ter um bom site, o segundo passo é você estruturar o que a gente chama de arquitetura de navegação do seu site. Então, assim, o que você vai ter dentro do teu site? Quais são as informações que são importantes para o seu cliente? Isso você tem que definir. E você tem que montar uma copy para o seu site, gente. Gente, acabou essa história, ó, olhando para a câmera. Acabou essa história do cara entrar lá no Quem Somos da tua empresa e você escrever assim, ó. Nós somos uma empresa que está há tantos anos no mercado, estamos extremamente preparados para atender as necessidades dos nossos clientes. Gente, na boa, talvez não, né? Isso há anos atrás era comum. Hoje, já, cara, não é isso que o cliente está preocupado. Assim, estamos preparados para atender os nossos clientes. Cara, você está falando o mínimo. Você tem que contar ali quais são suas credenciais, quais são seus diferenciais. Então, assim, sim, tempo de empresa é uma credencial. Pô, você está há 30 anos, 40 anos no mercado, isso te dá uma credencial, é uma autoridade. Então, você tem lá uma questão de sustentabilidade, você tem uma tecnologia que, sei lá, entrega o teu produto ou serviço mais rápido do que o teu concorrente. Os executivos da tua empresa, de repente, são pessoas de renome no mercado e é legal falar sobre isso nesse Quem Somos. Então, assim, um site, eu costumo dizer que ele tem que ser preparado antes de ir para o design, né? Então, você escolheu a plataforma, definiu isso tudo, em paralelo você tem que estar ali pensando na arquitetura, então o que eu vou colocar dentro desse site que faz sentido para o meu cliente e que vai me dar resultado. Então, poxa, legal. Aí eu tenho lá uma página falando sobre a minha empresa, né, natural. Eu tenho uma página falando sobre o meu serviço, né, ou os meus serviços. E aí cada página de cada serviço, gente, tem que ter ali, né, todos os pontos cruciais para você vender esse serviço. Então, vou dar alguns pontos que essa página tem que ter. E são gatilhos importantes. Você tem que ter ali a dor que o teu produto, né, resolve, a solução que o teu produto resolve. Então, você pode até, inclusive, explorar a dor. Então, você vai colocar lá, você tem problema com isso, você tem esse outro problema tal, nós resolvemos dessa maneira, né? Então, assim, colocar cases também, gente, case, principalmente para quem é de serviço, né? Reduzimos em 30% a carga tributária do nosso cliente no segmento de farmácia, por exemplo, né? Então, assim, case também funciona muito bem, que aí entra até em prova social, né? Isso é muito importante. Um parênteses aqui. Cuidado, por exemplo, você vai fazer um site para um advogado, ou você vai criar um site, às vezes, para um médico, tem que olhar o conselho dele para ver se... Porque, por exemplo, o advogado
pode um monte de coisa. Você não pode colocar a logo dos clientes atendidos, das marcas que o escritório atende dentro do site. Tem um monte de regra, né, que acaba interferindo ali no desempenho do marketing, obviamente. Então, dê uma olhadinha nisso. E aí você tem que ter nessa página do serviço prova social, você tem que ter nessa página desse serviço quais são as dores, quais são os benefícios que você realmente... E qual é a transformação, gente. Porque tem muita gente que fica falando só do serviço. Ah, o nosso serviço tem isso, tem aquilo, contempla isso, contempla aquilo, fala do escopo do serviço, mas assim, o que esse cliente, depois que contratar esse serviço, qual é a transformação que ele vai ter? É isso que as pessoas querem saber, gente. O escopo tem que estar lá, o que você entrega, tal, tem que estar lá, ok. Mas assim, o mais importante que tem que estar mais evidente é qual é a transformação. E é muito difícil esse exercício. Ó, eu ouso dizer para quem está me olhando aqui, faz esse exercício aí, coloca lá, escreve sobre o teu produto, pega teu produto ou serviço e escreve o que você no final entrega. Então, por exemplo, é o que eu falo, você vende carro, você vende uma BMW. Na verdade, você não está vendendo uma BMW, você está vendendo status para essa pessoa. Você está vendendo luxo para essa pessoa. Conforto, né? Então, assim, o que seu produto entrega, né? Ah, eu entrego, por exemplo, redução de carga tributária. Então, na verdade, eu entrego, no final das contas, mais lucro no bolso do empresário, né? Então, é isso que você tem que explorar. Olha, você aumente a tua margem. A gente conseguiu ajudar empresas a aumentarem a sua margem de lucro em X% com a redução de cargas tributárias em tanto. Um exemplo, tá aqui. Então, é isso que as pessoas em páginas de serviço precisam visualizar, muito mais a transformação, tá? E aí sim, é legal se você consegue ter um vídeo ali, um vídeo bem escrito, falando sobre o teu produto, mostrando os diferenciais ali, talvez, do teu produto também. Diferencial é bem legal, né? Eu vejo, às vezes, até alguns que colocam ali uma tabela, isso é muito bacana. Então, assim, você versus seus concorrentes. Você não coloca o nome dos concorrentes, que né, não é ético. Mas, por exemplo, concorrente A, concorrente B, concorrente C. E aí é você aqui numa coluna e, tipo, tudo que você tem de diferencial que eles não têm, por exemplo, né? Isso é muito legal também, uma ideia. Outro ponto, gente, um site, você deveria pensar em estruturar ele para você conseguir pegar contatos dentro desse site. E quando eu falo contato, são 2 tipos de contato, tá? Aí uma dica legal. Primeiro é o contato da pessoa, né, que quer entrar em contato com você, obviamente, é um lead, né, que quer entrar em contato com você para um orçamento, conhecer mais sobre o seu produto e serviço. E aí minha sugestão, tenha vários pontos de contato diferentes no site. Então, assim, tem lá o WhatsApp, que é muito utilizado, né? Então tem lá como a pessoa entrar em contato com o teu time de vendas, por exemplo, no WhatsApp, tá? Tem que ter hoje em dia, tem que ter. Por maior que seja a sua empresa, é interessante, tá? Segundo ponto, um formulário de contato. E aí o formulário de contato, ele tem que ser bem pensado. Por quê? Quanto mais informação você coloca no formulário de contato de um site, mais qualificado, mais você qualifica esse lead, esse contato potencial, né? Porém, também pode causar mais abandono, tá? Então, assim, se você precisa de volume, se você não tem volume de lead, né? Você está procurando volume de lead, não trava tanto, né? Então, de repente, para você é importante nome, e-mail, telefone, o produto ou serviço que ele ficou interessado e, sei lá, o cargo dele na empresa. Ponto. Não vai perguntar, faturamento da empresa, talvez essas são informações que aí você vai perguntar no WhatsApp, você vai perguntar depois, gente. Depois que você já pegou o lead, tá? Então não queira fazer todas as perguntas no formulário de contato, porque isso vai travar o teu volume, ok? Aí quando você perceber que você precisa qualificar mais e travar mais volume, porque você está muito tracionado com volume, você até pode inserir mais informações para qualificar mais, tá? Você até pode fazer isso. Eu, geralmente, recomendo tomar um pouco de cuidado com isso, legal? Porque, assim, por exemplo, faturamento é uma coisa um pouco, às vezes, delicada para algumas pessoas responderem ali num formulário. Mas talvez não é tão delicado quando você faz essa pergunta por telefone, dependendo da maneira como você faz. Pô, legal, só para eu constar aqui, qual é o faturamento bruto anual aí da empresa de vocês? Está na faixa de quanto, mais ou menos? É uma maneira mais sutil de você perguntar. Então, a parte de contato é importante. E aí tem uma coisa que poucos exploram, ou exploram e depois não exploram, que é a parte de você criar uma newsletter. Cuidado com isso, porque não é para você criar ali uma captação de e-mail para uma news dentro do seu site que você vai
ficar mandando ofertas só da sua empresa. Esse é o erro que muita gente comete. Né? A pessoa vai lá, se cadastra e fica recebendo, na verdade, um monte de oferta da tua empresa, um monte de, como posso dizer, spam às vezes, né? E isso, gente, você só ficar recebendo oferta não é legal. Então, qual que é a minha sugestão, tá? Monte uma news que você dá um conteúdo para essa pessoa que transforma ela, que educa ela. Tem muita gente, né? Eu gosto muito do Alfredo Soares, parceirão meu aí, do G4 e da Vetex. E ele fala muito que toda empresa, ele entende que vai se tornar uma empresa de educação. E eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma aluna minha que ela tinha ela era um marketing de empresas, de uma empresa que dá manutenção em bomba de gasolina, gente. Olha que específico, né? E eu falava, cara, o que você comunica com os seus clientes, né? Você capta e-mail, ela fazia um trabalho de news, né? Mais voltado ali no inbound. Ela falou, Rafa, é super legal, porque a gente manda e-mails com dicas de como que ele pode aumentar até a vida útil, né, da bomba dele, com dicas de como que ele, sei lá, faz uma lavagem, com dicas de como que ele pode explorar uma funcionalidade melhor daquela bomba. Então, assim, leva para ele a transformação, gente. Eu vou dar um exemplo, tá? Um outro exemplo aqui. Você é uma empresa de manutenção de piscina, né? Você não vai ficar mandando e-mail para esses clientes, nem WhatsApp para esses clientes toda hora de promoção da manutenção da sua piscina. Não. E é muito louco isso, né? Você fala, pô, mas eu vou ensinar o cliente a fazer uma prevenção e isso vai prejudicar meu trabalho porque eu não vou conseguir depois fazer a manutenção num longo espaço de tempo. Gente, esquece isso. Esquece isso. Esquece, tá? Foque em dar um conteúdo que eduque o cliente com o teu produto ou serviço. E leve cases também, isso é legal. Então, assim, você vai mandar para esse cliente, por exemplo, dizendo: olha, a gente acabou de limpar uma piscina que estava desse jeito e olha como ela ficou agora. Por quê? Porque a gente. Aí é a transformação, né? Porque a gente fez um trabalho agora que a gente montou uma tecnologia nova, com um produto novo, que a piscina fica mais aderente, etc e tal. Então, são conteúdos mais de transformação e menos conteúdo só de oferta. Você vai intercalar, claro. Você pode e deve fazer uma oferta por e-mail, mas você vai intercalando com conteúdos de conteúdo, realmente educando o seu cliente com o seu produto ou serviço, como ele pode extrair mais do seu produto ou serviço, né? Então, como você tem outros produtos que podem suprir outras necessidades desse cliente, então você pode ir explorando dessa maneira. E geralmente eu sempre indico que o e-mail seja feito de uma maneira bem pessoal. Tá? De uma maneira bem interessante. Aí, voltando para o site, então você tem esses pontos de contato. A arquitetura do site ela é fundamental, né? Então, você tem que pensar numa arquitetura boa. Se você vai ter um blog dentro do site, isso é uma das coisas também que muita gente me pergunta. É legal ter um blog? É legal você ter um blog desde que você alimente o blog, né? Então, assim, você vai ter frequência em alimentação do blog? Isso é importante, porque senão você acaba tendo ali meio que até a visão de um site abandonado, né? Às vezes entra um cliente, um potencial cliente ali no seu site, aí ele vai ver o blog, ele vai ver, pô, o último post foi em outubro do ano passado, né? Então fica uma coisa um pouco, dá um ar de abandono, na verdade. Então sugiro que se você for montar um blog, monte, mas tenha frequência. De repente é melhor você construir, sei lá, 20, 30, 40 posts primeiro, e ir soltando isso aos poucos, né? E ir construindo seus outros 20, 30 posts, se para você é melhor assim se organizar, e tá tudo bem. Então, para ter um bom site, né? Eu já falei de tecnologia, né? Que são plataforma, etc e tal. Falei também da questão da arquitetura de informação, isso tem que ser pensado. E aí, gente, uma dica dentro dessa questão de arquitetura de informação. Lógico, quem tem condições de contratar um diretor de arte, um designer, né? Que entenda, que faça uma arquitetura bacana para você, fantástico. Se não, gente, na boa, próprio Elementor do WordPress, você entra ali no Theme Forest, né? Theme com Theme, Forest. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou pedir para você deixar o link aqui na descrição. Isso é importantíssimo. Por quê? No Theme Forest você tem templates, gente, incríveis, que você vai pagar ali, sei lá, $20. E você vai pegar um template super completo, que você vai instalar dentro do teu WordPress e você vai conseguir de forma visual ir alterando ali cor, imagem, texto, conteúdo, né? Só que, gente, já é um template que foi pensado na estrutura de navegação por alguém profissional. Já é um template que, gente, já vem muita coisa pronta. Então, assim, hoje, fazer um site, antigamente, né? Eu lembro, você ia lá,
até tinha uns templates, mas você precisava do desenvolvedor para dar mais uma customizada, né? E era muito difícil você usar sem desenvolvedor. Hoje, de verdade, o marketing ele tá muito empoderado, né? Eu digo, com essas ferramentas. Então, assim, hoje você sem precisar saber programar, sem você necessitar escrever uma linha de código, você consegue montar um site muito bacana, usando um bom template, usando uma boa ferramenta, né, um Elementor, por exemplo, e tendo uma tecnologia boa por trás, você consegue fazer um site sozinho, por exemplo. Né? Você consegue tranquilamente fazer site sozinho. E aí, poxa, você entende de tráfego pago e entende de copy. Entender de copy vai te ajudar a escrever os conteúdos desse site de forma persuasiva que façam que a pessoa tome a decisão de entrar em contato com a tua empresa, né, com o teu negócio, de uma maneira que essa conversão seja maior. Né? Então, a cada 100 pessoas que entram no site, poxa, você consegue fazer com que 5, 6 entrem em contato com a empresa, legal. Né? Isso você vai otimizando ao longo do tempo. Então, muito importante isso também. Hoje o marketing está muito empoderado. Né? Antigamente, você não fazia um site sem passar pelo designer. Aí do designer tinha que recortar esse site, né? O desenvolvedor recortava isso, aí pegava todo esse recorte e codificava isso. E aí para dar manutenção, era aquele lance de, poxa, tinha que mandar lá para o desenvolvedor para ele mudar alguma coisa. E, gente, hoje, em tempos de internet, com essa velocidade das mudanças e tudo que está acontecendo, o marketing não pode mais criar essas dependências, né, com desenvolvedores e tudo mais. Você não pode criar essa dependência. Você tem que ter ali a maneira de poder atualizar isso, e às vezes até de poder criar um site do zero. Claro que não vai ser tão perfeito quanto se você contratar, de repente, né, obviamente um profissional, mas você consegue ter esse poder hoje de criar um site sem tanto conhecimento. Claro que, né, gente, você tem que fazer várias contas aí, né? Aqui, talvez nesse podcast, tem várias pessoas escutando a gente, mas se você é dono de uma startup, por exemplo, e está começando agora, e, putz, eu prefiro que você... Minha sugestão é que você, ao invés de você gastar uma fortuna com o teu site, você faça um site mais simples, de repente com o teu time mesmo, vocês mesmos fazendo um site, porque hoje, né, você consegue fazer um site sem precisar de escrever uma linha de código, como eu disse, e pegue essa grana que talvez você ia investir num mega site e você invista em tráfego pago, você invista em trazer tráfego para esse site. É muito mais inteligente, né, você fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, para esse tipo de persona. E aí, você tem o persona que é o analista de marketing ou o gestor de tráfego de uma empresa. E, putz, você conseguir resolver, de repente, uma alteração no site do cliente é muito interessante. Mas isso vai economizar muito tempo do cliente. Só que você tem que fazer isso de uma maneira que você utilize isso como uma valorização do seu trabalho. Né? Então, assim, tem muita gente que vai lá, não, isso aí eu faço para você. Faço não. Você vai cobrar por isso, obviamente, né? Ou você tem que valorizar isso para que o cliente também sinta que, poxa, legal, ele me fez aqui, de repente, uma gentileza. Porque senão isso depois vira, né? Ou, de repente, é uma maneira também de você vender isso em conjunto com o teu serviço e ter um lock-in, né? Que eu costumo dizer, né? O que é o lock-in, gente? Você tem um diferencial que para ele te trocar de vamos supor que você é um gestor de tráfego, para ele te trocar de um gestor de tráfego para outro, esse outro não vai ter essa diferenciação que você tem de, conseguir também mexer no site dele, porque esse outro só faz a gestão de tráfego, né? Talvez ele faça até melhor do que você, mas de repente você tem essa vantagem competitiva no teu business, mas também tem que valorizar isso, né? Isso é importante. Então, construir um bom site hoje está muito mais fácil, por você não precisar ficar escrevendo linhas de código, né? Hoje está muito mais fácil por você ter templates que vão te ajudar a já ter uma estrutura, uma arquitetura de informação que você não precisa contratar um UX, né? Um cara especializado em user experience, pelo menos num primeiro momento. De novo, gente, não estou aqui para dizer que essas pessoas não servem, tá? Deixar bem claro isso. Eu estou falando de momentos, né? Você consegue construir um bom site utilizando um template, utilizando um Elementor, etc e tal. Você quer construir um excelente site? É claro que aí você vai buscar profissionais para isso. Né? Você vai buscar um copywriter, você vai buscar um UX, de repente, para criar todo o wireframe lá do seu site. Aí depois você vai buscar um designer, né, para criar um design muito mais original para você. Né? Depois você vai, de repente, buscar um desenvolvedor para criar todo esse site que foi desenvolvido para um template, transformar isso num template só seu. Então, claro que isso tem inúmeras vantagens também, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é, tipo, vamos ser hands-on, assim, dá para você fazer hoje muita coisa dentro de casa, dá para você ter um bom site
sem você investir muito hoje em dia, tá? Mas pensar nessas coisas. Tecnologia, pensar também muito bem na arquitetura do que você vai colocar dentro do site e a copy do site não ser esse negócio piegas de nós somos uma empresa preparada. Não, o cliente não quer ouvir isso, não quer ler isso, aliás, né? Então, menos informação é mais também, cuidado com muito texto, né? Coisas visuais são muito importantes dentro do site, né? Um site mais visual é interessante e se atentar também bastante aos templates prontos que já existem e isso pode fazer com que você crie um site aí em muito menos tempo, tá? Um ponto também interessante, falando dos plugins ali do WordPress, só para vou encerrar aqui o assunto para a gente ver as outras perguntas, mas um ponto importante também do WordPress é que você consegue fazer muita coisa com os plugins, né? Então, por exemplo, eu quero um site que ele é restrito. Antigamente a gente precisava desenvolver isso, né, etc e tal. Hoje o WordPress já tem um plugin para isso, né? E às vezes é um plugin pago e, gente, é muito mais barato você pagar o plugin do que pagar para desenvolver a funcionalidade, né? Concordo? Então, assim, tem muitos plugins, o WP Rocket mesmo, que é o plugin que eu comentei, que aumenta muito a performance do site. Ele é pago, você paga uma vez ali, e é um plugin fantástico que, poxa, todas as otimizações que ele faz ali, se eu fosse ter que contratar um desenvolvedor para fazer isso, ia custar muito mais caro, né, do que pagar o plugin, por exemplo. Então tem muita coisa, assim, são raras as coisas hoje que você não consegue fazer usando plugin, até porque é uma fonte de receita, gente. Esses templates, tem muito designer lá fora, que aqui no Brasil isso infelizmente não é tão, não existem, né, ThemeForest do Brasil e tudo mais, mas tem designers que ficaram muito ricos, milionários vendendo template, porque é muito escalável, né? O cara bota lá numa lojinha de template, o template que ele desenvolveu, ele cobra lá $20, mas ele vende 1.000 daqueles por mês, pro mundo inteiro, né? É a mesma coisa os plugins, né? Então, pô, eu quero um plugin que vai fazer uma área restrita mais decente dentro do meu site, para assinantes, etc e tal. O cara vai lá, te cobra $20, é mais barato do que você desenvolver, só que ele ganha em escala. Então, eu acho que é um ganha-ganha muito bacana, né? Eu acho que o WordPress ainda tem essa diferenciação quanto ao Webflow, por exemplo, que ainda não, né, não tem tantos plugins lá dentro, né, para você poder customizar realmente um site da maneira que você queira. Porque às vezes você tem um site que você tem mais objetivos, né? Você quer montar um portal, ou você quer montar uma área restrita, ou você quer montar algo que não é comum em um site. E geralmente os plugins, gente, pelo menos 90% dos casos que eu precisei criar algo diferente dentro de um site, que não era algo que já vinha nativo no WordPress, eu consegui fazer via plugin, né? Mesmo plugin pago, valeu muito a pena. Legal? Então, respondi daí a pergunta como ter um bom site.